Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte. Eu vou ler a história toda, então a leitura vai ser aqui um pouquinho maior do que de costume, mas peço a sua atenção. Diz assim, ó, aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziglag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade Ziglag, e tomaram Ziglag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levadas cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, toda atenção aqui, tá? Olha só, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mais 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Até aí é suficiente para nós. Olha só, a Bíblia vai narrar aqui esse episódio até bastante conhecido de Davi, quando chega à sua cidade, a Ziglag, e chega lá e encontra ela completamente destruída, porque os amalequitas haviam levado tudo, colocado fogo na cidade e levado todas as pessoas, todas as famílias, tanto de Davi quanto os seus homens, haviam sido levadas então, como escravos. Davi e os seus homens começam a chorar, choram tanto que a Bíblia vai dizer até não tem mais força para chorar. Quando eles passam esse primeiro momento, aí entra numa segunda fase, onde o ser humano começa a procurar culpado, não é assim? E aí logo eles encontram quem como culpado? Davi. É triste como muitas vezes a pessoa desconta a sua raiva, desconta a sua frustração, muitas vezes nas pessoas que estão mais perto delas, não é verdade? E aí acaba descontando a sua frustração, a sua raiva em quem justamente poderia ajudar, E é exatamente isso, eles começam a falar em apedrejar Davi. Davi está angustiado por conta da situação. E aí, vamos lembrar que Davi, assim como os seus homens, chorou também até não ter mais forças. Mas a Bíblia diz que a diferença é que Davi se reanimou, essa tradução diz, se reanimou no Senhor. A corrigida vai dizer que ele se fortaleceu no Senhor. Quer dizer, quando as suas forças acabaram, ele foi buscar forças em Deus, e aí ele pede o éfode ou a estola sacerdotal para Abiatar, para consultar Deus, e ele pergunta algumas coisas para Deus. Ele faz duas perguntas, Deus na verdade dá 3 respostas, Eu acho isso interessante, que ele pergunta assim, Senhor, perseguirei essa tropa? E se eu perseguir, eu vou conseguir alcançá-la? E aí Deus vai responder, está aqui no 8, parte B do 8, que nós lemos, o Senhor respondeu, persiga o bando,
porque você certamente o alcançará. E até aquilo que Davi não perguntou, Deus respondeu, e libertará os cativos. Meu irmão, eu acredito que é nessa hora que Davi, né, chega ali diante dos seus homens. Vamos lembrar que os seus homens já estão falando em apedrejá-lo, e ele vai então transmitir aquela mensagem, aquela palavra que Deus havia dado para ele e para os seus homens. De uma tal forma que enquanto ele está ali falando daquilo que Deus falou com ele, o coração dos seus homens também é incendiado de uma fé. Porque enquanto ele está falando, eu acredito que Deus está ali confirmando no coração de cada uma daquelas pessoas. Amém? Dos seus homens. E aqueles homens que há poucos momentos atrás estavam falando em matar Davi, em apedrejar Davi, agora começam a soltar aquelas pedras, a se armar de novo, colocar ali as suas roupas de guerra e mais uma vez se colocarem a seguir Davi, por conta de uma palavra que Deus deu. O que mudou completamente aquela situação foi uma palavra que Deus deu. A palavra é: persiga esse bando. Porque, olha, certeza, certamente você vai alcançar. Se você perseguir, você vai alcançar. É Deus que está garantindo isso. E a hora que você alcançar esse bando, você vai libertar todos os cativos. Você vai resgatar, então, todas as famílias, o que consequentemente levava eles a vencer os inimigos, né? Então, olha, persiga, que você vai alcançar, que eu vou te dar vitória, você vai vencer os teus inimigos e você vai resgatar todo mundo. Meu irmão, para aquelas pessoas que oram, que buscam a Deus em favor da sua casa, da sua família, como nós fazemos na quarta-feira aqui na igreja, eu penso que essa palavra aqui, né, tem tudo a ver. Porque quantas vezes, assim como aconteceu com Davi, com os seus homens, de alguma forma, o inimigo também consegue entrar no nosso lar, na nossa casa, e levar familiares cativos. E levar às vezes, para um alcoolismo, né, por uma pornografia, para a criminalidade, levar para a jogatina, para as drogas, sei lá, e tantas coisas erradas que esse mundo tem a oferecer. Amém? E está levando cativo. E a grande verdade é assim, é que se a gente não fizer nada, cada vez mais o inimigo está levando para longe. Amém? Perceba que enquanto eles estavam ali chorando, se lamentando, cada vez mais as famílias estavam sendo levadas para longe. Amém? Cada vez mais estava mais distante, consequentemente mais difícil de trazer aquelas famílias de volta. Então, a gente não pode perder tempo, sabe, chorando, se lamentando por aquilo que foi roubado, por aquilo que foi tirado, né? A gente precisa decidir, não, eu vou me levantar, eu vou buscar uma palavra da parte de Deus e eu vou atrás daquilo que se perdeu. É exatamente isso, então, que o Davi decide fazer, e Deus dá essa palavra, essa garantia, então, para eles. Diante disso, eles partem, né, nessa empreitada para resgatar, então, as famílias, para trazer liberdade novamente para a sua casa, para os seus familiares. Agora, a Bíblia vai dizer que eles estão indo, e aí eles chegam num percurso ali da viagem. A marcha é pesada, a marcha é acelerada, porque imagine vocês que eles precisam andar muito mais rápido que a caravana que está levando os familiares e encurtando a distância até conseguir alcançá-los. Então a marcha precisa ser uma marcha acelerada, puxada. E eles já estão vindo de uma empreitada militar. Então, eles estão ali perseguindo. E a Bíblia diz que alguns começam a ficar para trás. É naquele ponto que precisa atravessar o ribeiro, é que os retardatários, a Bíblia diz, param. E Davi, que tinha 600 homens, vai continuar apenas com 400, e 200 vão ficar para trás. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram para trás de cansados que eles estavam.
Meu irmão, o cansaço é algo que a gente convive com ele, de uma certa forma. Né? Depois de um dia puxar de trabalho, você chega em casa de que forma? Como, gente? Cansado, não é verdade? Cansado, aí você vai deitar, vai descansar, vai dormir ali, pronto, no outro dia acorda renovado, vamos para a lida novamente, né? E às vezes a nossa rotina está tão puxada, né, que o cansaço vai acumulando, não é assim? Sabe? Eu acho que todo mundo já experimentou isso, aquele cansaço acumulado, né? Ali está tão corrida aqueles dias, está tão puxado, às vezes não está conseguindo, né, tá dormindo pouco e tal, por conta da correria, e aquele cansaço vai ficando, então, acumulado. Isso todo mundo já experimentou, né, experimenta, isso de uma certa forma é algo comum, o cansaço físico, né, é algo comum, resultado até mesmo de um dia produtivo, então, de trabalho. Porém, existe aquele cansaço que eu vou classificá-lo, não vou nem chamar de um cansaço espiritual, vou chamar mais de um cansaço emocional. Às vezes a gente conversa com pessoas, até na igreja mesmo, e não é difícil você ouvir expressões assim, ai pastor, ó, eu estou cansado. E a pessoa não está falando um dia de trabalho. Amém? Né? Eu estou cansado, e eu já ouvi, né, diversas expressões assim, pessoas até às vezes falam, pastor, olha, eu luto pelo meu casamento, pastor, olha, isso já tem anos, e a coisa não muda, e nada acontece, pastor, eu estou cansado. Aí, esse tipo de cansaço é muito mais preocupante. Né? Alguém lutando por um filho, diz, olha, pastor, eu estou cansado de lutar por esse filho, olha, eu estou cansado dessa situação, né? Eu estou cansado da vida. E aí que eu penso que é um problema muito sério e que a gente precisa aprender a vencer esse cansaço. Porque olha só, 200 ficaram para trás de cansados que estavam, como a Bíblia está dizendo aqui. Só que eu olho para essa passagem bíblica e eu não consigo entender ou visualizar que isso aqui se trate apenas de um cansaço físico. Eu não consigo acreditar que aqueles 400 homens tinham um preparo físico melhor do que esses 200. Eu não consigo ler isso e achar que é simplesmente uma questão física. Você está entendendo? Porque vamos parar para pensar, primeiro lugar, que está todo mundo marchando junto. Esses 200 já ficaram para trás na marcha. Não é isso? Chegaram no ribeiro, eles pararam, mas os 400 atravessaram o ribeiro. Não só isso, esses 400 continuaram marchando. Esses 400 alcançaram os inimigos. Esses 400 lutaram contra os inimigos e venceram, numa época que a batalha era física. Claro que era uma questão até da técnica ali, da habilidade, sim, mas era uma questão física. Você está entendendo? Diferente hoje do cara estar lá apertando um botão e matando os outros. Né? Não, era na força do braço, era na velocidade, era na agilidade. Então, era uma questão física. Aqueles 400 homens venceram um exército muito maior do que o deles, na força física, venceram todo mundo e libertaram a sua família. Então, olha só, a disparidade dos 400 para os 200 é muito grande. Todos eles eram soldados. Todos eles tinham o mesmo treinamento. Todos eles praticamente viviam da guerra. Eu não acredito numa disparidade tão grande assim física entre eles. Até porque esses 200, eles não chegam atrasados. Eles nunca atravessaram aquele ribeiro. Sabe quando você está muito cansado, você diz, ih, rapaz, eu não vou se acompanhar vocês não, me dá uns 5 minutinhos aqui, para eu descansar, para eu tomar um ar, eu já alcanço vocês, não é assim? Não, mas não foi isso. Eles param e dizem, não aguento mais, vamos esperar eles voltar, não é isso? Então, perceba que aqueles 400 fizeram algo, eu vou chamar assim, sobre-humano.
além da capacidade humana. Então, o que me leva a crer que isso aqui, na verdade, é uma questão muito mais de fé, como nós já vamos ver, do que uma questão física. E se a gente olhar para os nossos cansaços aí, e para as vezes que nós desistimos de certas batalhas e preferimos não atravessar o ribeiro, não continuar perseguindo os nossos inimigos, não ir atrás da nossa família para livrá-los do inimigo, meu irmão, não se trata também de uma questão física. Se trata muito mais de uma questão de fé. Se nós estamos crendo naquilo que a palavra de Deus diz ou não. Sabe por quê? Olha só, eles têm uma palavra da parte de Deus garantindo para eles que se eles perseguirem, o que vai acontecer? Vão alcançar. E eles alcançando, vão libertar a família. Então perceba que antes deles saírem de Ziglag, eles já têm uma palavra da parte de Deus garantindo o resultado. Não é isso? Garantindo o resultado. Que se eles perseguirem, eles irão alcançar, irão libertar. O que me leva a crer que aqueles 400 homens conseguiram essa façanha porque eles acreditaram naquilo que Deus falou. Você está entendendo? E aquela palavra que Deus deu é que os motivava, é que os levava em frente a vencer o cansaço. Porque você acha que esses 400 também não estavam cansados? É claro que estavam. Mas mesmo cansados, eles foram em frente. Por causa de uma palavra, não, eu não vou parar, eu não vou diminuir o ritmo, eu não vou desistir, porque eu sei que se eu ir em frente, eu vou alcançar. E alcançando eles, eu vou livrar a minha família. Então, por que aqueles 200 não fizeram isso? Por que não aconteceu esse mesmo efeito na vida dos 200? Bom, o que me leva a crer que eles não estavam crendo tanto assim naquela palavra. Não, Deus falou, né? Mas será mesmo? Poxa, a gente já está tanto tempo perseguindo e até agora não vimos nem sinal deles. Vamos lá, e esse tipo de pensamento não acontece com a gente também? Ou não? Mas será que realmente vai funcionar? Será que realmente vai dar certo? Não, eu sei que a palavra de Deus diz isso, né? Mas você precisa entender que né, os inimigos, vai ver, os inimigos já foram embora. Vai ver que sei lá o quê. E aí a mente humana começa a divagar, né? Começa a tentar achar explicação para aquilo que ela quer desistir, quer parar, quer não continuar em frente. Você está entendendo? Meu irmão, olha que coisa séria. Mas aí, sabe o que me vem à mente? Mais ou menos assim, ó. Imagine você, os filhos e as mulheres daqueles homens ali. Estão lá sendo levados cativas, com certeza um terror está naquele lugar. De uma hora para outra são tirados das suas casas são incendiadas, estão sendo levados para uma terra desconhecida, por um povo estrangeiro. Aqueles homens estão com certeza aterrorizando eles. Eles sabem que chegando lá serão vendidos como escravos, deixarão de ser pessoas, serão tratados como mercadoria, como coisa. Provavelmente aquelas famílias vão se dividir, porque um filho vai ser comprado por um, uma filha vai ser comprada por outro, a mãe vai ser trocada por alguma coisa. Você está entendendo? Imagine o terror, o desespero daquelas famílias e talvez aquelas mulheres, para tentar, né, acalmar os seus filhos, estão dizendo, não, mas vamos confiar em Deus, vamos crer, não se desespere. Eu acredito que eles vão vir nos resgatar. Papai vai vir resgatar a gente. Eles não vão deixar os inimigos fazer isso com a gente, né? E daqui a pouco, no meio daquele arraial ali, no meio daquele bando, começa a se ouvir um barulho, uma gritaria, corre daqui, corre de lá.
Está todo mundo agora, ué, o que está acontecendo e tal. E daqui a pouco começa a se ouvir barulhos de espada, golpes para cá, aquele alvoroço todo, aquele tumulto todo que a guerra causa, e gente correndo para um lado, correndo para o outro. E daqui a pouco, né, aquelas mulheres se entreolham, olham para as crianças e dizem: eu não disse, eles vieram nos resgatar, eles não iam nos abandonar. E aquele barulho de espada, e aquela coisa toda, e aquela loucura, aquela correria, e claro que aquela batalha para se resolver leva um tempo, até Davi com os seus homens prevalecer sobre os inimigos. Uns poucos que conseguiram ali sobreviver, começam a correr, abandonar tudo para trás, fugir. E daqui a pouco, aquelas mulheres, aquelas crianças começam a avistar ali os primeiros homens de Davi chegando e tal, os inimigos ainda em retirada, fugindo, aquela coisa toda. E aí eles chegam, começam, isso é minha imaginação, tá, gente? Começa a cortar ali aquelas cordas, né? Eu não sei se eram tipo jaulas, carroças, ou simplesmente eles amarrados, não sei, mas começam a cortar ali as amarras e tal. E famílias se reencontrando ali, papai, e tal, e se abraça, e aquela coisa toda, e está chegando um e está chegando o outro, e o menino perguntando: cadê papai, mãe? Cadê o papai? Não, ele deve estar vindo, ele deve estar chegando aí. E daqui a pouco a batalha já está resolvida, aqueles homens já estão guardando as armas, já estão reencontrando as famílias, se abraçando, todo mundo chorando, uma emoção muito grande. E várias daquelas mulheres, vários daquelas crianças, 1/3 deles, estão procurando: cadê papai? Mas cadê meu marido? Você está entendendo? E começa a vir uma preocupação: será que ele caiu na batalha? Será que ele morreu tentando nos resgatar? Você está entendendo? E aí daqui a pouco, entenda, era uma comunidade pequena, 600 homens mais as suas famílias. Todo mundo se conhecia por ali, né? E daqui a pouco vê um vizinho daquele e diz assim: cadê o José, meu marido? E ele responde o quê? O que ele responde? Ele não veio. Amém? Ele ficou para trás. Ele está lá no ribeiro esperando. A criança diz: cadê papai? Não, papai não veio me resgatar. Veio o vizinho. Aí eu fico imaginando, eles voltam para casa, e o filho contando, feliz da vida, para os coleguinhas, contando para as pessoas, dizendo assim: olha, levaram a gente cativo, olha, se não fosse o vizinho nos salvar. Imagine a cor do pai uma hora dessa. Com certeza ficaria vermelho, igual essa cadeira aí. Sim ou não? Ainda bem que o vizinho veio nos salvar. Você já imaginou, né, a criança contando, a esposa do camarada contando: olha, ainda bem que o vizinho veio. Se não fosse, a criança contando, se não fosse o tio, não, a gente uma hora dessa era escravo. Ainda bem que o tio foi salvar a gente. Aí o teu pai, não, o pai não aguentou não. O pai estava cansado demais. Você já imaginou a vergonha disso? Amém, igreja? A frustração de um negócio como esse. Meu irmão, eu e você precisamos olhar para essa palavra e parar para pensar: poxa vida, será que o vizinho é que vai ter que salvar a minha família? Você está entendendo? Será que é o vizinho que vai ter que salvar? Será que eu não vou ter condições de fazer isso? Será que vai ter que ser um outro parente? Será que vai ter que ser uma outra pessoa? Porque eu não vou conseguir fazer isso. Então nós precisamos olhar para isso e entender, como eu dizia há pouco, que é uma questão, gente, muito mais se eu de fato creio na palavra de Deus do que uma questão física. Amém? Porque, meu irmão, as nossas desistências, elas não são uma questão física. Elas são muito mais uma questão, até num campo emocional, mas principalmente espiritual. Se a gente crê
de fato na palavra de Deus ou não. Porque a Bíblia vai dizer para nós, o que vai nos ajudar inclusive a entender isso que eu quero falar, que eu estou falando aqui, Isaías capítulo 40 e versículo de número, eu quero o 31, mas a gente vai começar um pouco antes no versículo 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. A Bíblia diz assim, ó: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele faz o que, gente? Fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os jovens de exausto caem. Vamos parar um pouquinho no 30. Olha só, a Bíblia vai dizer, você não sabe que Deus não se cansa? Que Deus não tem problema com isso? E é justamente porque ele não se cansa que ele pode dar força ao cansado, fortalecer o cansado, ajudar quem está cansado, multiplicar as forças daquele que não tem vigor nenhum. É algo que eu e você precisamos saber, precisa estar no nosso coração. Aí a Bíblia vai dizer assim, os jovens se cansam e se fatigam, os moços exaustos caem. Aí a Bíblia vai usar a figura do jovem, do moço, alguém novo. Meu irmão, é claro que alguém mais jovem tem um vigor físico muito maior. Claro que existem exceções, né? Ainda mais com a juventude que a gente tem hoje. Tá complicado o negócio. Mas assim, em regra, você fala para um jovem de 20 anos apostar corrida com um homem de 50 anos, quem é que ganha? Fora as exceções, gente. Quem é que ganha? Em regra, o mais jovem, né? Você fala para o jovem, ó, corre ali e pegar tal coisa, ele pula daqui, ó, e nem se preocupa, não é assim? Vai lá. A pessoa mais vai, ih, rapaz, deixa eu descer ali pela escada, não é assim, já vai devagarzinho e tal, porque não tem mais o vigor físico que o outro, né, tem. E aí a Bíblia vai usar justamente a imagem do jovem e do moço, que são pessoas que têm um vigor físico, que têm uma capacidade física, e a Bíblia está dizendo, até eles se cansam. Até eles de exaustos caem, quer dizer, aquele que confia na sua própria força, na sua própria capacidade, até ele chega uma hora que o cansaço bate e que vai cair. Mas, ao oposto dele, ou a comparação com ele, é o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É essa frase que eu quero que entre no seu coração hoje. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Meu irmão, o que mais uma vez me leva a afirmar que o problema daqueles 200 que ficaram para trás não era uma questão física. Amém. Porque aquele que coloca a sua esperança, a sua confiança no Senhor, as suas forças são renovadas. Por que que aqueles 400 homens conseguiram realizar algo que eu classificava há pouco como sobre-humano? Porque as forças deles foram renovadas por causa de uma confiança em Deus, uma confiança naquilo que Deus havia falado. Persegue, certamente alcançarás, tudo libertarás. Amém. Era essa confiança no Senhor que fazia com que a força deles fosse renovada. Foi o que faltou para os outros 200. É o que falta muitas vezes para nós e por isso que estamos desistindo. Por isso que estamos abrindo mão de certas coisas, mesmo tendo uma palavra, mesmo tendo uma promessa da parte de Deus.
Quantas vezes estamos desistindo, abrindo mão por causa do cansaço. Mas a grande verdade é que o problema não é o cansaço. Porque o cansaço é uma consequência da falta de fé, de eu colocar minha esperança no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha o que a Bíblia diz: sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pastor, mas isso é impossível. Não tem como alguém correr e não se cansar. Bom, humanamente falando, de fato não tem. Mas aquele que confia no Senhor, a Bíblia diz que é possível. Amém. Aquele que coloca a sua esperança em Deus, ele vai conseguir realizar proezas, como a palavra de Deus diz, e como aqueles 400 homens conseguiram. Então, que eu e você, em nome de Jesus Cristo, possamos olhar para a palavra de Deus e quem sabe, né, eu esteja falando com pessoas que dizem: pastor, o senhor falou agora há pouco, olha, eu me identifiquei porque eu estou cansado. Eu estou cansado de tanto lutar, cansado de orar, cansado. Pastor, eu estou cansado. Meu irmão, que em nome de Jesus Cristo a gente volte a crer na palavra de Deus. Verdadeiramente, coloque toda a nossa esperança, confiança nele, porque quando a gente faz isso, então, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, aí as nossas forças são renovadas. Aí aquele cansaço vai embora de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus Cristo, e aí a gente consegue, como disse o salmista, em Deus faremos proezas. Amém. E vamos conseguir perseguir, alcançar e libertar nossa família para a glória do Senhor. Amém. Que eu e você possamos colocar a nossa confiança, a nossa esperança nele. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus.